concorrente, ele é bom. Sim. Ele te desafia. Sim. Ele faz que você queira ser melhor, sabe? A gente não tem que ter medo do concorrente. A gente tem que querer que vá todo mundo bem. Sim. Né? Então a gente vai se desafiar, a gente vai querer inovar, a gente vai... Ruim pra quem não acredita nisso e deve ficar parado no tempo. Sim. Aí esse realmente E é desse vai ser concorrente engolido. que eu tenho medo. Porque eles estragam o mercado. Vendem, esquecem de margem, né? Produto bom na mão de ICP errado vira um produto horrível. Exatamente. Né? Então ter bem mapeado, obviamente, para quem vende o produto também é extremamente importante. E outra questão é como vocês lidam com essa, que até eu coloquei nas perguntas, com essa inundação de produtos do mercado chinês, por exemplo. Hoje, no nosso Apocast, nós recebemos a Tamires Bazanella. Kunen, italiana com alemão agora, né? Dois sangues muito bons, né? Muito tranquilos, verdade, né? É verdade. Mas a minha é só italiana, os meus pais são só italianos. O Kunen vem do marido. Muito colérica, muito colérica. Formada em engenharia de produção, pós-graduada em operações logísticas, dá pra ver que gosta bastante de processos. Gosta, adoro. Há 21 anos na Dois Rios, que eu tenho que colocar isso aqui, vírgula, iniciando no almoxerifado. Expedição e chegando aos cargos de diretoria da empresa. É isso aí. Isso é muito legal, louvável demais, fiquei muito feliz. Achei muito legal isso, muito mesmo. Admiro essas, como da mesma forma que a gente falou que tu também admira, eu admiro demais pessoas que conseguem galgar esse crescimento. E responsável por coordenar a implantação do sistema de chão de fábrica e outras ferramentas que desenvolvem a eficiência e a qualidade da fábrica. Pelo jeito tu veio com um ar muito mais de inovação, tecnologia, trazer essas Adoro inovar, adoro métodos novos em todas as áreas. Eu acho que processo não é só chão de fábrica, eu acho que processo está no administrativo, eu acho que quando a gente cuida do tempo, a gente é mais eficiente. A gente tem que entender que a gente é uma maquininha do tempo, né? Como é que eu vou aproveitar isso melhor? Então eu penso que a gente pode fazer isso em tudo, né? Legal. Sem perder a essência de cada um. A gente não precisa ser tão técnicos em tudo, a gente pode ter essência aí junto. E na pandemia surgiu a oportunidade de se tornar diretora da empresa, trazendo mais desafios. É isso aí. Que é muito gostoso, né? O desafio é que nos impulsiona. Exatamente. Pelo menos. Então, seja muito bem-vinda ao Apocast. Muito obrigada. E vamos ao conteúdo. E eu adoro um desafio, assim, eu acho que é uma característica minha muito forte. E na hora eu falei, não, eu preciso aprender. Eu falei pra ele, mas eu vou. Ele disse, não, eu vou te ensinar o que eu sei. Ele bem assim, o resto, tu vai, ele bem assim. E aí fui, implantamos sistemas, criamos células produtivas, que antes era tudo em linha, a gente criou células, grupos, né, para trabalhar, que a eficiência é muito melhor. Perfeito. Montamos a qualidade. Dá um problema em um ponto específico. E elas pegam mais aptidão, né, fazendo sempre o mesmo, tu acaba tendo mais agilidade e aptidão. Daí a gente diminuiu o índice de não conformidade, criamos as células de apoio à qualidade, a gente tem muita terceirização, então esse pessoal da qualidade foi para fora também para poder ajudar. Automatizamos ficha técnica, a gente fez bastante coisa. A produção foi o tempo que eu mais fiquei como gerente de fábrica, né? E aí trocamos de sistema nesse meio do caminho, endereçamos expedição, que não era endereçado na época, a gente fez bastante coisa, assim, bastante coisa mesmo, assim. O corte antigamente era há 21 anos atrás, então tu imagina, né? Era tudo com serra-fita, daí a gente comprou a máquina de corte automático da Audaces, são parceiros bem legais até. O filho do Paulo tá lá como CEO, ele gosta muito de tecnologia e acabou saindo da Dois Rios e indo para Audaces e agora esse ano assumiu como CEO lá. Audaces? Ela produz máquinas de corte para a indústria de confecção. Legal, bem legal, bem bacana, assim. A história do Matheus também é bem legal, assim. E aí na pandemia foi aquela loucura e a gente sempre se reinventando. Eu e o Paulo temos características muito parecidas, a gente é muito similar em muita coisa, então a gente se dá muito bem, graças a Deus. E aí foi onde, na pandemia, ele falou assim, olha, daqui a um tempo eu quero me afastar, ele bem assim, o Matheus foi para Audaces, ele bem assim, eu preciso de alguém que seja meu braço direito, que eu confio em ti, tu quer ser? Daí eu falei assim pra ele, vamos lá então, né? Eu falei, tem coisas pra aprender, eu falei pra ele, né? Legal. Tem muitas coisas que no meu período, assim, por exemplo, tem clientes maiores
que queria uma venda muito mais técnica, por exemplo. Então, sempre quando teve uma venda muito mais técnica, acabou que eu sempre fui. Por exemplo, vou atender uma rede grande, a gente atende a rede de Outlet Lingerie, que ele tem mais de 100 lojas, assim, acho que são 122, assim. São, assim, enormes em franchising, eles são muito bons, assim. Mas o cara queria uma venda técnica, ele queria que fosse alguém de dentro da empresa que fosse vender para ele desde o início. Daí eu que vou, né, ou a menina do desenvolvimento, a gente às vezes ia junto, mas eu tinha muito essa característica, então eu tinha muito envolvimento com o comercial, assim. Convenção, tinha que fazer alguma coisa diferente que envolvia produção, eu ia. Então acaba que comercial também eu sempre tive muito contato, não tem como a produção não ter contato com o comercial, né, então sempre foi essa ponte também. Hoje vocês têm comitê, alguma coisa assim? Então, a gente fecha um caderno mensalmente. Na verdade, quando eu assumi, eu falei pra ele assim, olha, eu gosto das coisas na mão e transparentes. Eu falei, então vamos combinar o seguinte, todo mês eu fecho um caderno de indicadores com todos os indicadores da empresa e aí a gente apresenta pra ti, né? Chama o Herto também, ele participa com a gente toda vez, ele vem de 15 em 15 dias ali na fábrica. E aí a gente analisa todos os dados da empresa, né? Foi onde a gente decidiu trocar de contabilidade, que a gente viu uma necessidade, porque a gente começou a apurar os números muito mais afincos e a gente queria que fosse no formato que a gente quer, né? Dentro das normas, ok, mas no melhor formato pra gente. Então foram coisas que a gente foi fazendo. Naturalmente as contabilidades são mais passivas do que ativas, muito, né? Muito, assim, ó. A gente tá com uma, pra te ter ideia, lá de Blumenau, nem aqui de Joinville, assim, sabe? Que também já tem experiência com confecção, conhece essa realidade, enfim. E aí eu entrego o caderno para ele mensalmente, a gente analisa os indicadores, para daí a gente poder tomar as decisões. Em cima disso a gente definiu há 3 anos atrás que a gente ia fazer distribuição de lucro com os funcionários, né? Então assim, a gente fez bastante coisas baseado nisso. E aí a gente começou a fazer os planejamentos também, porque sempre foi muito assim, ó, vamos lá, vamos conversar, o que a gente vai fazer ano que vem? Qual vai ser a meta? Vai ser isso, beleza, vamos. A gente sempre foi muito assim, né? E aí eu disse, não, vamos montar uma estrutura de planejamento, com reunião no final do ano, cada setor falando do seu, o que quer, com orçamento, né? Perfeito. Então hoje o caderno é baseado no orçamento do planejamento que foi feito no ano anterior. A gente muda, às vezes no meio do caminho muda, porque precisa, né? A gente, vai dar, não vai dar, diminuiu venda, cresceu venda, o que a gente vai, né? Às vezes acontece, mas segue-se muito o que tá ali, assim, o pessoal tá sempre ligado que tem que estar linkado àquilo que a gente definiu, senão tem que ter algum bom argumento pra gente mudar o percurso, assim. E assim a gente vem desenhando várias coisas, né? A gente precisa pulverizar muito mais o nosso comercial, né? A gente precisa abrir muito, tem muitas cidades para abrir, né? Então a gente também tá nessa pegada, por isso que a gente começou com o Inside Sales, que tá gatinhando ainda, né? A gente tá começando ali, vamos dizer assim, é um embriãozinho ainda. Mas para ajudar os representantes, para ajudar a empresa a poder pulverizar mais, né? Que nem eu te falei, estando na estrada, assim, a gente percebeu que não... É muito difícil para eles. É muito difícil, é muitas horas no volante, atende celular, o cliente demanda de um tempo muito grande, tem clientes que querem só fechar o pedido e ok, mas tem clientes que gostam de conversar e tal, e tu não vai cortar esse barato do cliente, né, cria o vínculo e ok, é isso mesmo, né, cada um tem sua característica, né, então, enfim. Eu acredito que a abertura de carteira ali, ela é um negócio que não dá mais para fazer manual. Não tem como, é muita informação. Exatamente. É necessário tu ter tecnologia para te ajudar a dizer assim, quantos clientes não foram, a gente trabalha por coleções, né, a gente avalia por coleções, né, quantos clientes não foram atendidos no período, e aí aí entra o Inside Sales ou o próprio representante, porque às vezes ele já tem a informação, não, esse cara não tá comprando porque tá com estoque alto, ou sei lá, fechou a loja, daí ele entra para fazer um breve filtro pra gente, assim, sabe? Mas se não tem como, se tu não tiver dados, tu não consegue trabalhar, tu vai fechar o olho e vai perder clientes no meio do caminho, assim, e às vezes tu nem sabe por que perdeu. Sim, a gente fez, acho que eu comentei até com vocês aquele dia que vocês estavam aqui, a gente fez uma estratégia de expansão, e a gente, antes de contratar, fechar a região com um representante, foi feito todo em processo de Inside Sales. Que legal. O início, né, da abertura das contas. Então, processo de campanha, direcionamento de campanha para aquela região, processo de captação ativa, mapeamento de todas as estruturas das lojas com potencial de pagamento para ser cliente dessa indústria em específico. Vimos potencial na região, aí a gente fechou a carteira com o representante, só que quando fechou a região com o representante, só que quando foi fechar a região com o representante, foi uma negociação muito melhor para a indústria. Que já chegou muito madura na região. Nós temos essas ações, nós temos esse processo de captação, tu vai ganhar praticamente o lead na mão, o cliente na mão. O teu processo é farmer mesmo ali, é adubar aqueles
aqueles lá e fazer relacionamento e tudo mais. Abertura de contas, de carteiras, e a gente faz por aqui. Nossa, foi maravilhoso, assim, maravilhoso. Imagina. A gente acha muito legal a história de vocês. Nós dois não conhecíamos, né? Eu, assim, a gente te ouvindo contar, a gente vê muito... a gente gosta de quem tem essência, né? A gente sempre fala isso. Eu mesmo sou apaixonada pelas pessoas que têm história, que sabe quanto custa as coisas, né? E a gente conversando depois que a gente saiu daqui, que legal, assim, que bacana, assim. A gente se identifica com empresas que têm essa característica, né? Sim. Tanto é que a gente está num processo de cultura e a gente quer muito que as pessoas de fora vejam essa nossa realidade, assim. A gente não é perfeito, né? Tem os nossos defeitos como qualquer lugar, mas colocar que nós somos humanos, que nós temos essência. Eu gosto muito de falar de perfil, né? Fui aprender a lidar com pessoas estudando perfil, assim. E uma das coisas que me cativam, assim, é que cada um tem um jeito de ser. E tá tudo certo, né? Sim. Dentro dos valores, obviamente, mas tá tudo certo, né? Vamos falar de colérico, fleumático, né? Eu acho isso tão legal, e quando tu aprende a lidar com isso e aprende a tirar o melhor das pessoas, todo mundo vive melhor. Né? Tu aprende a olhar e julgar. A essência das pessoas. Por que ela é assim, né? O sopão da vida dela que vem, né? A gente comenta isso lá na empresa, às vezes a gente se debate com algumas histórias bem complexas, né? E aí a gente fala assim, mas o que aconteceu pra pessoa ser assim, né? Estourou isso, enfim. O que aconteceu para ela ser assim, né? O que levou ela a ser assim? Então, às vezes, aí quando tu senta, vamos conversar. Desabafa, fala o que tu quer. Daí tu já desarma a pessoa, porque desabafar contigo, o que tu quer comigo, né? E aí eu posso falar para não ser demitida? Exatamente. Aí tu vê assim, olha, ela começa, né, tirar as armaduras e conversar, e tu vê que ela vem de um histórico difícil de vida, e aí tu vê que as pessoas às vezes são reativas por causa disso, não souberam trabalhar isso, né, porque às vezes a gente precisa de ajuda para trabalhar certas coisas na vida da gente, e eu acho que a gente é feito de essência, e quando a gente aprende isso, a gente só quer melhorar, porque como ser humano a gente sempre tem que evoluir, né? Sim. Certas coisas a gente não vai mudar, tu é colérico, né, então tá bom, beleza, tu não vai mudar isso, mas tu vai aprender a controlar certas coisas, certos impulsos, tu vai aprender a trabalhar com o melancólico, porque são perfis muito diferentes, né, e tirar o melhor do melancólico, que são características que tu não tem. Sim. E aí a gente vindo falar disso, assim, a gente falou, não, vamos trabalhar a essência, né, a gente tá falando na cultura da empresa, a gente tá falando disso, então por que não isso? A mulher é a essência, né, a mulher é a mãe, às vezes é a profissional, né? Tem tantas coisas por trás disso, então por que não humanizar mais ainda, né? Porque a gente vinha falando muito disso, a gente precisa humanizar a empresa, nós não somos paredes e máquinas, né? O Paulo usa muito essa frase, gente, nós não somos paredes e máquinas, nós somos pessoas, aqui sozinho nada funciona, né? Nós somos pessoas. E aí a gente veio disso, a gente contou isso pra agência que tá trabalhando com a gente, quando eles apresentaram pra gente, olha, o que vocês acham? Cativou a gente, né? Não, é isso mesmo que a gente quer. Então pro ano que vem, a gente vai estar com uma concepção um pouquinho amplificada do que a gente já vinha fazendo, um pouquinho mais fechadinha, assim, mais, sabe? Mais tímido. Tímido, perfeito. Então tem novidades bem legais acontecendo isso, porque precisa, assim, né? A gente precisa sempre se inovar, não dá pra parar, né? Mas mostrar o que a gente é, o que a gente mais quer nesse momento, assim, sabe? Eu acho que é uma dificuldade muito grande, porque a gente, quando colocou ali a ideia de Corajosamente Éticos, foi uma... mas quer dizer que vocês... daí vem muita ideia de perfeito, né? Não é isso. Não é sobre isso, é tentar fazer... tentar ser o melhor possível dentro das nossas condições, né? Não passar por cima de outras pessoas para crescer. É isso aí. Valores, né? Eu sempre falo isso, gente, a gente tem que ter valores, assim. Cresci muito lá dentro da empresa, mas assim, eu cresci porque muita gente me ajudou. Num dos vídeos lá que a gente falou do Dia da Mulher... Eu cheguei onde que eu cheguei porque eu tive muito apoio. Quando eu comecei lá na produção, eu não sabia nada, então teve pessoas que me ajudaram muito. E se funciona as coisas lá, funciona porque tem muita gente fazendo acontecer. Porque uma ideia sozinha não faz nada. Precisa das pessoas, assim. Eu acho isso tão importante, assim, porque o ser humano, ele é tão perfeito que se ele soubesse disso, a gente seria uma humanidade aí, olha, muito melhor do que a gente é hoje. Perfeito. Mas, enfim, temos defeitos e aí acaba corrompendo algumas coisas, exatamente, né? Por isso que eu falo dos valores. Eu acho que valores são essenciais em qualquer ser humano. Eu acho que a gente vai mudar aqui. A gente vai mudar e a gente vai colocar... Você começou no estoque, almoxerife. A expedição. Expedição. Da expedição à diretoria. Alguma coisa assim. Já mudamos o nome do podcast no meio do podcast. Mas tá tudo certo.
Então, muito bom, eu não sabia dessa história. Eu achei que tinha algum tipo de relação, algum tipo de vínculo. A gente construiu uma história muito legal. O Paulo é um cara muito aberto. Todo mundo acha que ele é um cara fechado. Não, ele é um cara muito aberto. Uhum. Ele é um colérico muito forte. Eu falo pra ele, meu, não sei como a gente se entende, porque dois coléricos pra dar um choque, né? Uhum. Mas, assim, ele é um cara muito gente boa. Em 21 anos eu tenho N histórias pra contar de coisas que ele ajudou as pessoas, que ele não gosta que conte. Lembra que eu te falei ali na mesa? Ele não gosta. Tanto é que agora aconteceu no Rio Grande do Sul, daí ele bem assim, e aí? Vamos divulgar que a gente tá ajudando ou não vamos? Nesse ponto sou igual a ele. Eu falei, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Vamos doar as lingeries e fechou. O que aconteceu em contrapartida, né? Veio uma enxurrada. Vocês não vão ajudar? O que tá acontecendo? Porque eles sabem que a gente, quando tem uma oportunidade, a gente ajuda na pandemia, doa um monte de máscaras e afins. E aí ele não tava aí, ele tava na Argentina, e aí eu mandei mensagem pra ele, olha, vou mudar minha opinião. Eu falei pra ele, sabe que eu também não gosto que divulgue, que eu acho que quem a gente ajuda não precisa saber e tal, mas infelizmente pode gerar uma imagem negativa pra empresa. Eu falei, então vamos pensar em algo bem sutil pra contar o que a gente tá fazendo e vida que segue, sem muito holofortes, só pra quem quiser, tá ali, tá escrito que a gente tá ajudando e acabou ali. Como eu te falei, eu comecei lá muito cedo, tive muitas oportunidades, agarrei todas que eu pude, mas a empresa é feita de oportunidades. Então, quem quer agarrar e quer crescer... Conversei essa semana com uma menina que era aprendiz, né? Que a gente efetivou e agora tá dando oportunidade de ela trabalhar no Inside Sales. E aí, eu falando pra ela, daí falei um pouquinho da minha história, assim. Falei, olha, comecei embalando peças, tá? Fui, passei por isso. E eu disse assim, ó... A gente, quando tá aqui, SLT, a gente tá vendendo o nosso nome. Esquece que tu é SLT. Eu falei assim pra ele, tu tá vendendo o teu nome, o teu trabalho. Tu não deixa de ser uma empresa. Eu falei, tu é um CPF, mas tu não deixa de ser uma empresa. Tu tá vendendo o teu trabalho. Então faça o teu melhor. Não vai na onda de, eu tô sendo paga pra isso. Tudo bem, eu tô sendo paga pra isso, mas por que eu não posso mostrar que eu sei fazer mais pra ser paga mais? As pessoas têm muito essa concepção, tô sendo paga pra isso, vou fazer isso aqui, isso é o meu. Não, não é. Eu sempre quis mostrar mais. E assim, de certa forma, acho que veio muito do meu, assim, de querer ser melhor. Sabe do desafio que eu te falei? Adoro um desafio. Sim, perfeito. E não necessariamente porque eu queria ganhar mais. Claro que todo mundo trabalha por dinheiro e quer ganhar mais. Isso é fato. Seria cínica em dizer que não, né? Sim. Mas porque eu queria entregar um trabalho legal, porque é meu nome, porque eu gosto que as pessoas falem assim, poxa, o trabalho dela é legal. Hoje em dia, quando eu tô na fábrica, eu gosto muito da fábrica, né? Eu gosto muito de fábrica. E às vezes eu falo para as meninas, olha, que lá tem alguma coisa errada, tem alguma coisa acontecendo. Elas brincam assim, não, Tamires, se tu falou, a gente vai ver, porque tem um dedinho. Mas por quê? Porque tem experiência. De muitos anos. E porque eu busquei aquilo, eu quis aprender, eu quis ser melhor, e todo dia eu quero, como diretora, eu quero aprender, quero ser melhor, adoro educação, eu acho que sempre tem algo novo, sempre tem uma ferramenta nova que a gente pode evoluir, e às vezes a vida profissional faz a gente evoluir, nossa vida pessoal também. E as pessoas às vezes não enxergam e querem separar muito isso. Eu não vejo como separar isso, sabe? Eu acho que você é único, e a tua essência é composta por várias vertentes, assim, mas a tua vida profissional às vezes te leva para a vida pessoal até na educação dos filhos, né? Eu tenho 2 meninas e eu sempre falo para elas, assim, quando, por exemplo, deu algum problema na escola, tirou uma nota baixa, né? Um dia minha filha ligou chorando, ela extremamente perfeccionista, só quer tirar nota boa. Mãe, vem me buscar que eu tirei nota baixa. Daí eu disse, não vou te buscar. Eu falei, não vou, e você vai lá e você vai resolver para você tirar uma nota maior. Eu falei assim, você vai lá conversar com a professora e vai perguntar o que você pode fazer para ser melhor. E são coisas da vida profissional que também, assim, você vai errar, você vai falhar, mas você tem que ter humildade de admitir, e aí depois chegar lá no teu gestor, ou, né, num colega de trabalho, e dizer assim, cara, o que eu faço para ser melhor? Estudo isso, faço aquilo. Tu tem que querer ser melhor, entende? Por isso que eu acho que a educação da vida profissional pode te levar para o pessoal. Eu tive várias oportunidades, agarrei cada uma. O Paulo sempre foi muito aberto comigo, a dona Rosiane também, né, muito aberto, mas acaba que eu sempre tive muito contato, porque as áreas que eu atuava tinha muito a ver com ele. Ele é muito de lógica, eu também sou de lógica, então a gente sempre teve um sincronismo bom, e ele sempre me desafiou muito. Acho que ele percebeu isso em mim, que eu adoro desafio, e acabava que ele sempre me desafiava. A pandemia, eu acho que deixou isso muito mais claro pra gente, assim, a gente teve que se reinventar muito rápido. Dias a gente teve para se reinventar, senão a gente podia ter deixado a empresa financeiramente numa situação ruim. E, obviamente, de novo, né, teve ajuda de muita gente, mas ele mesmo, assim, acho que é muito característica dele, assim, né, falando dele especificamente, foi lá colocar a mão na massa. Teve dias que a gente estava lá meia-noite abrindo as máquinas e tentando aprender e ligando pro cara, me ensina como é que eu arrumo isso aqui, sabe?
sábado, domingo. Então, assim, se eu dissesse pra ti hoje, qual é a principal característica da 2Rios? Eu diria que a agilidade é ligada à reinvenção, assim. A gente, se precisar, se reinventa, sabe? E a pandemia, acho que deixou isso explícito. A gente, que quando precisou, a gente se reinventou mesmo, sabe? Quantos anos tem tuas filhas? Eu tenho uma de 8 anos e uma de 10 anos. Uma de 8, eu tô com a minha de 8 meses. Tu vai ver que é tão bom. E eu fico pensando muito nisso, assim, porque como eu não tive meu pai, eu fico eu fico buscando muito o meu medo de mimar demais, entendeu? De tentar menina? Proteger. Vou te falar que o exemplo do pai, assim, ó, o meu marido é um pai, assim, super exemplar. Eu acho que tem esse lado cristão que eu acho muito legal, e que isso na educação dos filhos, elas escutam muito quando o pai fala, porque a mãe é muito comum falar, é muito normal. Se for ver nos antigos, era muito normal a mãe falar, mas quando o pai fala, parece que tem um peso muito grande, sabe? Meu marido tem muito isso, assim, eu quero que elas escolham uma pessoa, eu quero que namore, vou ter ciúmes, vou morrer de ciúmes, ele fala assim, mas eu quero que elas tenham um namorado bom. Então ele faz coisas pra mim para que elas vejam que ela tá sendo bem, a mãe tá sendo bem tratada, você tem que buscar isso, né? E em tudo na vida, assim, quando a gente decidiu que a gente não queria, elas têm muito mais coisas do que eu tive na minha adolescência, na minha infância. Eu tinha um tênis pro ano inteiro. Sim. Se tu olhar no armário das minhas filhas, aí tem uns 3 lá. Fora o calçado do final de semana. Então tem coisas que elas têm, né? Mas eu digo muitos nãos, assim, sabe, Eduardo? Às vezes eu vou no mercado, quero tal coisa, eu posso comprar e pagar pra elas. Mas eu digo não pra elas aprenderem a receber o não. E tu vai ver que por mais que tu tenha vontade de mimar, por mais que tu tenha vontade de dar, a tua vontade de criar um ser melhor vai ser maior. Porque tu tem o lado cristão. E melhor que eu fui, principalmente. Nossa, isso a gente compara muito, E o lado cristão, ele pesa muito na hora da educação. Assim, eu acho que pode ser até demagogia, mas eu acho que quem tem isso muito forte, quem acaba tendo os valores mais fortes ainda, sabe? E na educação de um filho é tão importante, não sei se tu quer ter mais, né? Mas assim, o perfil das crianças, olha, é isso aí. Eu tenho uma prima que tem 4, sou madrinha até do mais velho. Eu acho o máximo, eu queria muito ter tido o terceiro, mas não tive coragem. Mas assim, tu vai ver como são muito diferentes. Quando eu tive minha segunda filha, eu tive que me reinventar a educar, porque o que funcionou com a primeira, que era calma, tranquila, que não me enfrentava, a pequena com 2, 3 anos já achava que era dona da vez, assim, sabe? E aí tu pensa, meu Deus, que vontade de socar essa menina. Mas aí tu vê que não, que tu realmente tu tem que educar, e é um perfil diferente, tanto é que eu brinco lá em casa assim, eu tenho a menina da lógica e a menina do comercial, porque a Manuela gosta de conversar, ela chega na escola... A mais nova. A mais nova. Ela cumprimenta do zelador, o Paulo fala assim, mano, ela vai ser política, né? Ele veio assim, porque ela chega nos lugares, ela cumprimenta do zelador, ou diretora, ela não tem vergonha de ninguém, sabe? Ela é muito espontânea, assim, tem resposta pra tudo. Será que é pelo excesso de estímulo que teve com a... Então, andei estudando isso. Porque eu tive que aprender, né? Que eu te falei, eu tive que estudar pra aprender. E assim, eu tenho muito pra mim que a gente não deve dar opinião daquilo que a gente não sabe. Acho que o ser humano quer muito falar sobre tudo, eu sei tudo. Não sei. Infelizmente eu não sei. E aí eu fui ler um pouquinho sobre isso e tal, e tentar entender. Meu marido também, ele é muito de ler e tal. E aí diz muito assim que o primeiro filho, ele não precisa ocupar espaço nenhum. Ele vem com tudo pronto, né? Ele tá ali, ele tá sendo recebido e ele não precisa conquistar espaço nenhum. O segundo, ele quer conquistar o espaço dele, porque tem alguém ali que já tem o carinho, já tem a atenção, já tem tudo isso. E o segundo vem para conquistar. Então, normalmente, por isso que normalmente se tu for ver os estudos, assim, o segundo é diferente do primeiro, porque ele quer ser diferente para dizer assim, eu tô aqui, hein? Eu sou assim, entendeu? Então tem muito isso, e aí foi onde a gente começou a ver como lidar com a Manuela, o que colocar a Luísa no cantinho, funciona, a Manuela não funciona, como é que funciona com a Manuela? E aí faz isso, faz aquilo. Hoje a gente sabe como lidar com ela, assim. E aí vai se desenvolvendo, vai passando as fases da vida, assim. Ontem a gente saiu pra jantar e meu marido falou, e aí, vamos deixar elas na mãe ou vamos levá-las junto no dia dos namorados? Daí tu que sabe, vamos levá-las junto, né? São fruto da nossa união e tal e tal. E a gente levou elas junto, daí eu brinquei, eu adoro sushi, a gente chegou lá no sushi hall. Eu falei, olha as duas bonitas ali. Eu falei, ninguém de criança aqui. Eu falei assim, só vocês, né? E aí depois a gente andou, tinha mais um casal lá que também levou os filhos. Mas assim, porque elas chegam numa idade que é tão gostoso conviver e tu vê que vai passar tão rápido que daqui a pouco estão adolescentes namorando e que a gente não aproveitou. Que a gente quer aquilo. A gente quer criar vínculo, a gente quer que depois elas queiram sair com a gente. Tem o pediatra das minhas filhas, é o Dr. Túlio.
Ele foi meu pediatra. Eu adoro ele, sou apaixonada por ele, porque ele fala sobre educação da forma que eu acredito que dá certo, sabe? Sim. E aí, numa das conversas com ele, ele falou assim pra mim, a filha dele já é formada, já tá morando acho que na Austrália, se não me engano, no Canadá. E daí ele falou assim, Tamires, eu me ferrei muito na vida pra chegar onde eu cheguei. Ele falou assim, cheguei a morar em quartinho de fundo de faculdade, porque meus pais não tinham condições, ele passou na federal, né? E aí a minha filha, quando passou na universidade, falou, minha amiga ganhou aquele Nilbito, pai. Poxa, você não vai me dar nada? Daí ele falou assim, tô bancando o teu apartamento, a tua roupa, a tua comida, tô te dando bastante, filha. E você tem que ter ambição na sua vida. Se eu te der, ele falou, e eu posso te dar, ele falou assim, você não vai ter ambição. E eu não quero isso pra ti, ele falou. Tenha ambição. Ele falou assim, porque senão você vai ficar sempre dependendo de mim. Eu não quero que você dependa sempre de mim. Eu quero que você viaje comigo, eu quero que a gente aproveite a vida junto e que você sempre esteja perto, mas que você saiba se virar sozinho o dia que eu não estiver aqui. Sim. E eu acho que isso é tão real na vida da gente, que a gente tem tanta responsabilidade em criar um ser humano, Sim. que a gente tem que ter essa preocupação. A pessoa também tem que ter um pouco de ambição. E não estou dizendo que tem que, né, só pensar em dinheiro, não é isso, porque existem valores, enfim. Mas tem muito isso, né? Como é que, se tu não tivesse ambição, como é que tu tinha chegado até aqui, Eduardo? Sim. Né? Na verdade, eu sou o segundo. Né? Eu sou o segundo. Eu sou o que tive que conquistar o espaço. Então, eu não entendia, mas realmente, eu sou muito mais voltado à comunicação, colérico, pra buscar e executor, e pega e faz. Então, vejo muito isso. Meu irmão já tem um perfil mais calmo, analítico. Ele não precisou conquistar nada, ele veio com tudo de mão beijada, essa é a verdade. O primeiro tem esse privilégio de vir com tudo de mão beijada. Aí só para terminar do Dr. Túlio, e aí ele falando assim, que ele criou muitos filhos para isso, para eles estarem perto, mas terem a ambição deles. Assim. E o que eu achei legal assim, desse papo com ele assim, é que ele falou assim, eu adoro que ela vá viajar com a gente. Ele disse assim, às vezes a gente tira férias, vamos só nós dois, né, aproveitar o casal e tal. Aí diz que um olha pro outro e fala assim, mas é tão bom se eles forem, né? Manda mensagem, vocês querem viajar com a gente? e é isso, acho que família daí é isso, entende? Eles sabem o caminho, sabem que não é fácil, mas querem estar perto. Então, assim, hoje o nosso desafio como pais, assim, eu falo muito pro meu marido isso, é deixar ir, mas saber que elas podem voltar. E que elas vão ser sempre muito bem acolhidas, porque a gente sempre vai estar aí. Só que elas têm que ir. Elas têm que ir pro mundo e elas têm que saber quanto vale as coisas, quanto conquista. Tem que se resolver, às vezes a gente vai no restaurante, mãe, quero uma água. Chama o garçom e pede. Sim. Sempre fiz isso. A Manuela, desde os 5 anos, chamava o garçom e pedia. A Luísa, já não. Mas hoje em dia consegue. Porque eu sempre joguei elas no fogo. Vai se virar, sabe? Sim. Porque eu acho que... não, a criança tem vergonha de cumprimentar as pessoas. Beleza, eu respeito que a criança tenha vergonha de cumprimentar, mas tu não tem que deixar nunca de falar pro teu filho o que é certo. Sim. A gente tem uma linha muito parecida, inclusive, na gestão da empresa aqui. Porque eu não ganhei as coisas de mão beijada. Isso aí. E se eu consigo executar algumas coisas, eu acredito que... Eu entendo que existem formas diferentes de aprendizado, entende? Mas as pessoas estão querendo se proteger de uma forma a não ter tipo de ruído nenhum que incomode elas, e isso vai gerar um baita problema. Vai, com certeza. Entende? Já temos, né? A gente tinha uma época ali que a gente tinha um baita problema com alguns times que não conseguiam ouvir não de um cliente. Entende? Que a gente chegava e falava assim, isso aqui não tá bom. Meu Deus do céu. A crítica. Parecia que a gente tava... Entende? E eu vejo que isso vem muito de uma criação, de uma boa criação. Não, é importante. Às vezes os pais querem passar para a escola o que é dos pais. Não, tem coisas que é responsabilidade nossa, nunca passem. Deu um problema lá com o amiguinho na escola, vai lá resolver pro filho. Não, meu filho, enfrenta, chama teu amigo para conversar. Esses dias a Manuela falou, mãe, aquele menino, a Manuela se dá muito bem com todo mundo e tem uma amizade com os meninos muito forte, assim, ela se dá muito bem com os meninos. Porque ela é bem moleca, ela vai jogar futebol, ela gosta de tudo, assim, ela se enturma fácil. E fulano de tal tá me incomodando muito. Eu, sério, filha? Tu já conversou com ele? Não, mas então vai conversar. Fala pra ele que tá te incomodando. Ele não me dá espaço. Eu disse, e os teus outros amigos meninos? Tu já conversou com eles? Pede pra eles te ajudar? Eu falei assim. Aí ela disse, mãe, eu vou falar com fulano lá, com o Miguel lá, não sei o que. Tá bom, filha, vai. Não me falou mais nada, tá tudo certo. Teve um outro lá que um dia tava chutando a lancheira dela. E o que tu fez? Eu falei pra ela. Mãe, corri atrás dele e peguei minha lancheira. E depois no outro dia, ele chutou de novo. Eu disse, pois é, filho, então você vai lá e vai dizer assim, se você chutar de novo a minha lancheira, eu vou lá na diretoria. Mas eu não vou lá me meter. E não é porque não é criança e tem imaturidade
que eles não podem aprender a se resolver. Talvez em algum momento tu tenha que se meter, talvez tu precise, né? Porque sei lá, com o tamanho do problema, né? Sim. Mas tem coisas que não, né? Que tu tem que ensinar a se defender, assim, porque no trabalho vai ser assim, porque quando vier um cliente dizer não, como é que eu vou contornar isso? Pô, eu não dou conta. Eduardo, tu consegue me ajudar? Porque eu tô com um problema sério, tá. A pessoa tem que saber criar uma rede, tem que saber se posicionar, tem que saber ouvir o não e não se frustrar e acabou por ali. Se os teus não, se tu tivesse frustrado, tu estaria aqui hoje? Não. E quantos outros vão surgir, tu vai ter que enfrentar? Sim. Dois Rios tem 34 anos, quantos nãos, quantas dificuldades, quantos altos e baixos, sabe? E se eu for te contar várias histórias que eu vivi lá dentro da Dois Rios e que se não houvesse muita resiliência, Dois Rios já teria fechado, entendeu? Entendi. E graças a Deus teve muito suporte. Como separa essa questão da... Porque eu vejo assim, tu teve uma ascensão muito boa, tu saiu do ajudante do início da empresa ali, a diretoria, e exige muita responsabilidade. E dá pra ver que tu é uma super mãe. Tento. Não, dá pra ver, e a gente tem, e obviamente eu vou olhar isso como algo bom, porque a gente tem valores parecidos, a minha esposa também tem valores parecidos, então eu acho isso muito legal. Mas como separar, porque... na verdade, como separar não, porque eu acredito que não tenha como separar. E as pessoas olham muito pra isso, nossa, como você bota no cabide as coisas aqui na porta da empresa e entra. E eu acho que não tem como separar o pessoal do profissional. Então, como tu é fora, automaticamente tu vai ser dentro da empresa também. É isso aí. Acho que às vezes fora a gente até é mais transparente. A nossa família sempre vai enxergar o nosso interior muito mais transparente, né? Fora a gente acaba criando alguns escudos, né? Até porque exige da gente que seja assim, né? Mas eu vou te falar que eu não separo mesmo. Então, assim, eu quero, o que eu tento fazer hoje é saber contornar os meus problemas, assim, sabe? Tem problema? Tem problema em casa, tem problema, vai ter sempre. Mas eu sempre tento resolver. Não deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Sim. Porque se eu começo... Aí eu me incomodo. Aquilo que eu te falei, eu tenho aquela questão da agilidade, do querer, do jado, né? Então eu tento resolver hoje, porque senão eu vou dormir e não vou dormir em paz. Colérico. É o colérico, né? É o colérico falando mais alto, né? Mas é muito isso, assim, sabe? Se é pra resolver, vamos resolver. Vai doer pra resolver, mas tudo bem, vamos lá. Vamos resolver. Porque senão aquilo me incomoda. Sim. E aí me perturba ou no trabalho, ou em casa, ou vice-versa. E eu sempre tive muito apoio. Tive muito apoio dos meus pais, quando eu comecei, que são muito, muito humildes, mas sempre me deram muito apoio, assim. Minha mãe sempre foi... Eu sou filha única, então tu imagina que filho único exista uma proteção exagerada, e é a pura verdade, né? Sim. As minhas primas, eu tenho uma prima, a Fernanda, que sempre fala assim pra mim, como é que tu ficou assim? Mas eu tenho a poção, hoje em dia eu já descobri, antigamente eu não sabia, né? A minha mãe e meu pai são 8 e 80. Eu tenho lá em casa a pessoa que sempre quis me colocar numa bolha, apesar de sempre ter tentado me preparar para o mundo e que eu tenho que trabalhar e que eu tenho que saber me virar sozinha, mas ela sempre tentou me proteger, né? E tem o cara que sempre disse assim, ó, vai que vai dar certo, vai que vai dar certo. E são dois extremos. Ele nunca me protegeu, tu tem que se virar, tu tem que se defender. Ele é o cara que me ensinou isso, na sua humildade, né? E ele sempre tentou dizer assim, ó, filha, não deixa para amanhã, não desiste, vai que tu vai conseguir, tu é forte. Meu pai sempre teve muito isso. E a minha mãe cuidou do meu avô, que pra mim, assim, eu sempre me emociono quando falo dele, porque do cara mais humilde, mais simples, a essência dele, que se um dia eu conseguir chegar perto da essência que esse homem tinha, eu acho que eu vou estar realizada. Um cristão exemplar, que hoje eu lembro que ele falava pra mim, ele morou com a gente muitos anos, né? Hoje eu lembro que ele falava pra mim, eu fico pensando assim, como que um homem que não tinha acesso à internet nenhum, lia muito pouco, tinha uma essência tão grande assim, sabe? Sim. Aí eu fico pensando, não, são os valores que levaram ele a ser assim, né? A mãe dele veio com ele na barriga, fugida da guerra lá na Itália, né? Então ele nasceu aqui, não tinha nada, veio pra cá, não tinha nada, né? Mas nunca deixou de batalhar, nunca deixou de querer. Ele tratava a mulher dele, viveram 55 anos juntos, assim, com um cavalheirismo que eu lembro hoje, assim, ele acordava de manhã, fazia o café, levava a xícara de café na cama, daí ela levantava e ia tomar café com ele. Ela, por sua vez, assim, ele gostava de sopa, ela de polenta, às noites ela fazia as duas coisas para os dois, sabe?
E sempre tiveram muito juntos, assim, sempre tiveram muito juntos. Cuidado grande um com o outro, né? Muito. Então, assim, aquele exemplo pra mim, eu guardo tão bem, assim, que eu amo ele, assim, de paixão. E se tu me dissesse assim, ó, quais são as pessoas que tu mais admira? Tem vários, né? Tu diz, acho o Ayrton Senna, a história dele é muito legal, adoro e tal. Mas eu tive dentro de casa um cara com uma essência incrível, um cristão admirável. Sim. E de um, sabe, de uma, sei lá, transparência, de um jeito de lidar com as coisas, assim, sabe? E de não sofrer por aquilo. Ele teve câncer anos. E se tu me perguntasse quantas vezes ele reclamou, falou pra Deus, por que eu tô passando por isso? Eu não lembro. Ele rezava, ele pedia pra melhorar, e ao mesmo tempo que ele rezava por ele rezava por várias outras pessoas em volta. E aí eu era criança, acompanhava ele na oncologia, e eu sempre lembro que a minha mãe às vezes falava assim pra minha mãe com aquele senso de proteção, ai pai, que ruim, né, que o pai tá passando por isso e tal. Não, minha filha, tem gente muito pior do que eu. E aí aquilo fica assim, quando alguém reclama pra mim, eu falo qualquer coisa assim, ó, tem muita gente pior do que você. Eu sempre falo isso, porque tem. Ah, mas eu tenho que me comparar então com o que tá pior. Não, tu tem que entender que você tá ainda numa situação muito boa pra você ficar melhor. Perfeito. E aí eu vejo assim, eu só tive, eu sou privilegiada, assim, ó, eu tive pais excelentes, que sempre me apoiaram, e eu tive um vô dentro da minha casa, assim, que era um cara admirável, sabe? Então, assim, isso talvez eu só seja o que eu sou hoje por causa deles. Porque eu tive eles, assim, sabe? Porque me ajudaram muito, assim, muito mesmo. A construção, a gente vê que a construção de uma pessoa para assumir uma posição que tu tem hoje, ela não vem... Do nada. E eu Vem de garra também, né? Porque assim, a gente vê muita gente hoje que, né, que não teve suporte. Mas sempre tem alguém, né? Que a gente falou da tua mãe, né? Eu já percebi, assim, a essência dele vem da mãe dele. Veio da garra da mãe dele. E eu acho isso muito legal, né? Com certeza tua mãe tem defeitos, assim como os meus pais, assim como meu avô, todo mundo tem. Mas alguma coisa tu sempre tira de quem tá por trás te apoiando. Por mais simples que esteja te apoiando, mas tá te apoiando. Sim, tá louco. Ela, até falando dessa parte, quando meu irmão tinha 1 ano e 8 meses, e hoje eu tenho uma referência melhor pra isso. Porque quando ele tinha 1 ano e 8 meses, eu estava na barriga da mãe, e na época ela tava com eclâmpsia. Olha. Né? Então, daí o que aconteceu? Ele falou que ia conseguir um emprego em Porto Alegre, e ela tinha que ficar a gravidez inteira em repouso por causa da pressão da pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia. E ele conseguiu um emprego em Porto Alegre, só não voltou mais. Tu imagina como ela ficou nessa situação? Nossa, ela contando, falando que ligaram para necrotério, ligaram para hospitais, porque não sabiam o que tinha acontecido. Tu tá bem num dia e daí beleza, todo mundo feliz que conseguiu um emprego em Porto Alegre, não sei o quê. E de repente sumir, do nada, assim. Depois de 5 anos, ligou de volta para ela e falou assim, nem sabia se eu era homem ou mulher. Queria saber como que é e não sei o que. Ela assim... Agora? Tipo, como assim, né? Tanto tempo depois. Então, sim, essa questão da garra vem muito dela. Entende? Da questão de, trabalhou a vida inteira de faxineira, com nós dois. Nessa época que ele fugiu, foi um monte de cobrador de dívida lá na casa. Imagina. Tiraram tudo as coisas de dentro de casa. Deixaram ela só com geladeira e alguns outros móveis ali, porque ficaram com dó. Então, realmente vem muito disso. E o não reclamar vem disso também. Porque tu tá muito bem hoje, se tu comparar com o que tu tava... Imagina, eu falo até pro pessoal daqui de dentro, assim, a gente tem um ambiente bom. A gente tem cadeiras de R$1.200 para cada um sentar. Parece que não, mas é bastante coisa. Caríssimo, né? Caríssimo. Vamos lá. São 100 e poucas cadeiras aqui dentro, imagina. Isso aí, 100 e poucos R$1.000 só de cadeira. Seria muito mais fácil gastar 30 em umas cadeiras mais... E tá tudo certo também, e aí... Né? Mas as pessoas às vezes não dão valor, né? Exatamente. Outra coisa que eu aprendi, assim, é a maturidade, acho que ensina a gente, né, Eduardo? Seja grato a tudo, né? Que nem assim, quando eu perdi meu avô, eu senti bastante, assim, bastante mesmo. Mas, poxa, eu tive a oportunidade desse homem morar com a gente 9 anos dentro de casa. Senhor, obrigado que você me deu 9 anos. Sim. Né? Então, assim, mesmo nas dificuldades, assim, a pandemia foi muito cansativa. Se eu te falar, assim, meu marido ficou em casa com as meninas, porque ele foi reduzido 60% do salário na época. E elas não tinham aula, só aula online, então imagina, criança pequena.
e ele tinha que trabalhar os outros 40%, no fim ele trabalhava o dia inteiro, porque ele não conseguia fazer os 40 só de manhã, eu acho que é comprometimento, a empresa não podia pagar, mas tu tinha que entregar, né? E ele fazia isso e tá tudo certo, e eu trabalhando 18, 19 horas por dia, eu não ficava em casa, ele se virava com tudo, né? Mas eu vou te falar assim, Senhor, obrigado, porque se não tivesse acontecido aquilo, a empresa podia ter quebrado, eu podia não ter emprego, entendeu? E tá tudo certo também, vamos pra frente, sabe? E eu acho legal que tu comentou que a estratégia de vocês, entrando até na parte da empresa, a estratégia de vocês na pandemia, o que era para ser uma coisa para ser passageiro, no final deu um pouco, deu lucro ainda. Pagou todas as contas e ainda potencializou a gente iniciar a obra. Então assim, acho que o principal foi pagar as contas dos funcionários, né? E vou te falar que a gente ficou muito feliz de ajudar quem estava parado. Como eu te falei, a gente saiu de 30 e poucos parceiros que a gente tinha na época para 120 e poucos, assim. Então, assim, teve muita gente que estaria parado, que estaria sem grana, e porque a gente se reinventou rápido, eles usufruíram daquilo também, né? Então, assim, a gente só tem a agradecer que no fim das contas deu tudo certo. No período, graças a Deus, a gente não perdeu ninguém. Depois, lá em 2021, infelizmente, a gente perdeu uma pessoa que era a nossa terceira, né? Tinha uma de facção lá na empresa, alguns chamam de oficina, né? E ela era parceira nossa de anos, mas infelizmente teve o Covid e partiu, assim, sabe? Mas, assim, do mais, assim, a gente não pode reclamar, assim, a gente conseguiu trabalhar, a gente conseguiu reverter a situação, conseguiu pagar todas as contas em dia, conseguiu que outras pessoas pagassem suas contas também. Então, que nem te contei, assim, né, de novo, assim, ele não gosta que comente, mas no dia da reunião que a gente falou que ia cortar tudo, que ia, né, o que a gente ia fazer e deixar de fazer, ele poderia ter dito assim, não, terceira não tem obrigação nenhuma de pagar. Cara, não, elas têm que, no mínimo, receber, pagar água, luz, telefone, né, comida, tem que sobreviver. E eu acho que eu me identifico tanto com a 2Rios, eu tenho tantas raízes lá, porque eu me identifico com os valores. Porque eu me identifico com os valores, assim, eu acho que, pra mim, isso é importante, sabe? Eu trabalhei 18, 19 horas, mas eu sei que tem pessoas sendo impactadas porque eu também tô trabalhando. Sim. Então, assim, são coisas que se conectam, né? Quantas pessoas dessas oficinas que atendem vocês hoje? Hoje eu tenho 40 oficinas, mais ou menos. 40? Mas na época eu tinha, sei lá, 32, mais ou menos. Entendi. Mas elas também têm pessoas que trabalham com elas, né? Então, e hoje vocês são em mais ou menos quantas pessoas? Internas tem 130 e externas deve ter umas 200, mais ou menos. Então a gente tá falando de 300 e poucas famílias que dependem de vocês, né? Eu sempre olho muito para isso. Assim. Eu acho que é bem isso mesmo, a responsabilidade com as famílias que vivem daquilo ali, que só tem aquilo ali, entendeu? Então, eu acho que a responsabilidade E ninguém quer estar na nossa... Todo mundo... Eu vejo que às vezes a gente é julgado, né? Em posições de diretoria por decisões. Sempre, né? Quem tá na liderança sempre vai ser, né, Eduardo? Eu já absorvi o alvo, isso. Né? Eu sofria. Vou te falar porque eu prezo muito pelo meu nome, né? Como eu te falei, eu quero fazer o melhor porque eu prezo pelo meu nome. Sim. Acho que, além de ética, tudo, a gente tem que sempre dar o melhor pra gente ser lembrado por isso. Mas na liderança eu cheguei à conclusão que não adianta a gente sofrer. Porque às vezes tu tem que tomar certas ações que são necessárias para a saúde da empresa e para o futuro das pessoas que estão lá dentro, e nem todo mundo quer pensar os dois lados da moeda. Nem todo quer ser frio, racional e analisar por que foi feito isso. Né? A gente sempre tenta ser muito transparente e explicar isso. A gente tem um grupo que a gente sempre posta informação, atingiu meta, não atingiu, para todo mundo sair. Então, que nem te falei, desde a zeladora ao diretor, todo mundo sabe o que está acontecendo. Que é possível saber também, porque tem coisas que as pessoas não conseguem interpretar, né? Mas a gente sempre tenta deixar muito transparente. Mas ser julgado... Faz parte do nosso papel, faz parte do show. Exatamente. Então eu acho que a gente tem que fazer o melhor. Se alguém tem dúvida, eu sempre digo, cara, tem dúvida, vem falar comigo. Fica à vontade. Exatamente. Precisa ir lá embaixo falar, eu vou, não tem problema nenhum. Mas eu já absorvi isso. Porque senão a gente sofre, tá? Eu sofri por um tempo até aprender, porque as pessoas vão te julgar. Essa é a realidade. Acho que o maior perigo para um diretor é querer ser amado por todos. Não, esquece. Não. Vai quebrar. Isso Exatamente. Vai quebrar a empresa, vai quebrar ele, porque vai sofrer. Não vai. E que engraçado que ninguém olha pra isso, né? Porque querendo ou não, cargos de diretoria, se for, enfim, qualquer cargo que a gente fale, o pessoal sofre. Eu vejo os diretores que eu conheço, e eu acredito que existem também empresas boas e ruins, como existem colaboradores bons e ruins. Sim. Né? Mas a maioria felicidade que eu tenho de ter contato, nossa, como eles sofrem quando não conseguem fazer dar alguma coisa que estava prevista, ou qualquer coisa assim, ou dar a mão, dar o braço para ajudar alguém.
Entende? E eu vejo que acontece muito isso, essa questão de valores, assim, e todo mundo acaba excluindo. Tipo, não olha isso como uma coisa, não, só estão querendo ganhar dinheiro. É isso aí. E o julgamento sempre vai ser esse. Ontem eu tive uma reunião e eu fazendo a reunião da educação ali, com uma empresa que quer trazer boa parte do time deles para fazer educação conosco. E no final, assim, eu estava acompanhando a reunião com o vendedor, né? Para ver como que ele estava indo e tudo mais. Daí no final o vendedor, eu senti que o vendedor estava com um pouco de receio de falar de valor. E eu falei, daí eu vi que o dono da empresa até brincou, né? Falou assim, tá, mas e o valor dele então? Não sei o que dele. É de graça. Então na verdade deveria ser a ONG ou alguma coisa assim, não sei o que. Daí o diretor da empresa falou pro vendedor assim, ó, não tenha medo de falar. Porque vocês como empresa, vocês têm que sustentar o que vocês têm. E eu achei louvável ouvir isso numa reunião, sabe? Daí o vendedor que tá começando agora, que falou, não, obrigado pela dica, pelo conselho, realmente eu tô começando agora e não sei o quê. É mais ou menos isso que acontece às vezes com a gente lá, né? Eu vejo vendedores se doendo e trazendo para a família, mas o produto tá caro, né? Daí eu falei, comparado ao quê? Sim. Tá se comparando ao quê? Porque se tu comparar uma marca que não preza tanto pela qualidade, sim, nós somos caros. Agora, se tu comparar o melhor do mercado, nós não somos caros, porque nós temos o melhor produto do mercado. Sim. Né? Então, compara o quê? Vamos lá, vamos defender, gente, vamos defender. Tem alguma dúvida? Nosso tecido é feito com o melhor fio do mercado, é israelense, ele é mais fino que um fio de cabelo, a gente tem proteção permanente, sabe? Tu tem que ter embasamento para defender aquilo. Não, ele é caro? Olha só, deixa eu te explicar porque é esse preço. Não é porque ele é caro, é porque ele é assim. Né? É que nem você. Poxa, eu tenho um espaço que eu mantenho. Né? As pessoas têm que entender que tu paga por isso aqui. Tu teve uma estrutura toda, tu teve que comprar tudo aquilo ali. E tu tem pessoas para pagar. Né? Então eu quero fornecer serviço quando eu vendo lingerie. Eu tenho que ter um pessoal bom para trabalhar. Não é qualquer um que vai fornecer serviço assim, né? Então, e atender bem, né? Porque atendimento é essencial, né? Eu sempre falo, gente, pode ter reclamação? Pode, mas tudo é como você reage à reclamação. Então, é para ontem a reclamação, para tudo e resolve o problema da pessoa. Pior coisa é tu ser mal atendido. Ou assim, eu já tô com o problema, já tô pé da vida que eu tô com o problema, e ninguém me resolve. Agora, se eu tenho um problema, e já aconteceu lá, tá? Se eu tenho um problema, sou atendida, a pessoa para tudo e resolve para mim na hora, a menina da qualidade, nosso índice de qualidade de reclamação é 0,14%. Na verdade, agora esse mês fechou até 0,12%, acumulado. É baixíssimo para uma confecção. E a gente inclui, às vezes, não é nem devolução, é a reclamação. O cara manda no WhatsApp, aconteceu tal coisa, tal. A gente inclui até essa reclamação. Eu faço questão de saber, eu falei para a menina da qualidade. Mas ela atende tão bem, ela reage tão bem às situações que eu não tenho ai de dizer assim, não, eu vou num cliente. Eles lembram dela, poxa, sabe aquele negocinho que aconteceu? Nossa, a Marjorie respondeu pra gente tão rápido, resolveu, trocou, fez o que... A pessoa ainda se sente acolhida àquilo. Então, assim, a gente pode ter, gente, vamos evitar ao máximo, a gente tem que trabalhar pra não ter. Mas se tiver, a reação tem que ser assim. A transportadora não entregou, extraviou a mercadoria. Para tudo, todo mundo pega, faz um pedido novo e manda pro cliente. Ele tem que receber. Manda pelo aéreo, faz o que tem que fazer. O custo é maior. Ele não tem culpa que a transportadora extraviou. Nós também não temos. Mas a gente tem que ser reativo e tem que fazer com que o cliente entenda que eu estou preocupado, que ele tem um consumidor lá afinal querendo comprar dele, que se eu não entregar rápido ele vai comprar do vizinho. Eu acho que nem reativo, vocês são ativos. Eu digo reativo à situação, mas é verdade, é ativo. É verdade. Porque a gente, quando montou a nossa IA, que tem ali tem naquelas TVs aqui do outro lado da operação. Que eu amei, adoro ver aquilo. Então a gente montou a IA para ter problema ali. Então, toda vez que, na parte de projetos, toda vez que o cliente, que ela identifica que possivelmente esta trajetória de conversa vai levar a algum problema, já aparece o nome da empresa, fica vermelho e o time de CS tem que entrar em contato. É isso aí. E até você, né, como tá visual, eu gosto muito das coisas visuais por isso. Tô vendo aqui, não saiu ainda. Vem cá, precisa de ajuda, o que tá acontecendo? Já teve situações de eu ligar para cliente, né? Essa semana aconteceu um negócio lá, ela é nossa cliente top 1 do... E eu visitei, fiz questão, né, levei a gente levou umas plaquinhas e tal. E aí ela não tava conseguindo vender uma mercadoria, e a gente trabalha numa sala onde tá todo mundo junto, tipo, a tua aqui, né? E aí eu escutei ela falando, Roberta, tal.
Daí eu, só ouvindo a conversa, né? Daí eu fui lá na menina do comercial, falei, o que deu? Ela comprou demais aquele produto de moda, não sei o quê, porque produto de moda é assim, compra pra tu dizer que tu tem, porque senão, eu sempre falo pra gente, a gente faz produto de moda já pensando em ser limitado, porque é moda, então não vai vender o volume do que um básico vai vender. Tu abre a gaveta da tua mulher, tem muito mais básico do que né? Renda, mesma coisa, né? Mas enfim, daí eu disse assim, e aí? Disse o que eu ia ver contigo, o que eu ia fazer, a menina é nova, né? E eu disse, então tá bom, então tu vai lá, tu oferece uma promoção pra ela, diz pra ela vender, e a diferença da promoção dela nós vamos bancar, ela é a nossa cliente número 1 da fábrica. Sim. Então ela pode fazer a promoção que eu mando em produto a diferença, ela não vai perder. Sim. Até ela me olhou assim, eu disse sim, Legal. cara, ela é a cliente que mais compra da fábrica, né? Porque ela é muito pequena, ela é uma loja lá em Balsas, Sim. Maranhão, longe. Nossa. Mas assim, pensa numa menina esforçada, que começou do zero, família humilde, com uma história super bacana e que se reinventou, assim, a gente fez um espaço da 2 Rios lá, muito legal, assim, com ela, e ela vende muito pela internet, WhatsApp, Instagram, ela tá sempre nas redes sociais, depois eu te mostro lá. E ela se fez a ponto de ela virar nossa cliente número 1. Quando eu fui visitar ela a primeira vez, a gente é muito pulverizado, assim, a gente tem Hering, tem outros clientes, mas a gente é muito pulverizado no varejo, assim. Quando eu fui visitar ela, daí o representante falou assim, tu vai se assustar quando tu vier aqui? Daí, por que eu vou me assustar? Porque a loja dela é muito pequena, ali bem assim. Eu tô aí pra conhecer ela, quero ver a história dela. E foi isso. E aí uma das coisas que ela falou pra mim, ela disse, eu gosto de trabalhar com vocês porque eu não preciso colocar meu dinheiro, ela bem assim, porque vocês entregam muito rápido, eu tô aqui no Maranhão e eu não preciso fazer um estoque com vocês, porque a gente se diferencia na entrega. Realmente, a gente entrega em menos de 20 dias. Então, eu disse, eu já sei que é assim, ela bem assim, eu me programo e vou recebendo, eu consigo financiar meu cliente, porque o cliente, consumidor final, pede milhões de parcelas. Sim. Vocês também dão, a gente dá até 6 parcelas, dependendo do volume, né? E aí, ela bem assim, e aí eu não preciso colocar meu dinheiro no estoque, ela bem assim, é muito pouco estoque que eu tenho, mas vocês fazem esse giro muito rápido. Aí tu vê o quanto tu impacta, as tuas decisões impactam na vida de uma pessoa, né? Uma menina que começou do nada, achou uma empresa que auxiliasse, que tivesse um serviço que auxiliasse aquilo que ela quer fazer, ela virou a cliente número 1. Trouxemos ela pra cá depois, assim, foi... Que legal. Foi muito legal, assim, a Roberta, o nome dela. Legal. Foi bem bacana mesmo, assim. E ela tem uma história também incrível, assim, de superação, assim, de... E esse produto que vocês... dá pra ver que nós temos a mesma dificuldade. A gente sempre tenta ser boutique. Buscar muito inovação, isso encarece o produto. Bastante. Né? E 2 coisas. Primeiro, eu vejo que produto bom na mão de ICP errado vira um produto horrível. Exatamente. Né? Então, ter bem mapeado, obviamente, para quem vende o produto também é extremamente importante. E outra questão é como vocês lidam com essa, que até eu coloquei nas perguntas, com essa inundação de produtos do mercado chinês, por exemplo. Então, a gente não fica colocando foco no mercado chinês, né? Ele atrapalha, óbvio, né? Atrapalha todo mundo, mas ele não tem o que a gente tem, que é a entrega, que é a qualidade, né? A gente tem uma qualidade muito alta, a gente trabalha com o melhor do mercado. E para ter uma entrega boa, a gente verticalizou muito, né? A gente quis verticalizar muito para poder garantir que aquilo que a gente está falando, ele realmente é efetivo e que ajude a gente a entregar. Então trouxe para dentro da fábrica, né? Agora a gente faz 1 ano que a gente trocou o Siemens, que é uma linha nova. Cara, tá dentro da fábrica, é nosso, a gente sabe como é que funciona, foi aprender, buscou, né, profissional bom do mercado e a gente traz tudo muito para dentro da fábrica com esse intuito. Ou tem parceiros muito bons que garantem que aquilo que a gente quer fazer realmente acontece. Por exemplo, o nosso tecido até então era assim, eu compro o fio, mando num parceiro meu para tecer e mando num parceiro meu para tingir. Eu tenho uma triangulação ali, mas eu sei tudo o que está acontecendo, porque eu fui lá, eu comprei o fio israelense, a gente fez toda essa estrutura para garantir a qualidade. Então, hoje, se eu te disser assim, o principal é pulverizar, não focar em um cliente só, né? E ter esse esquema de garantir a qualidade, o conforto, que assim, para mim, na verdade, qualidade e conforto num produto como a gente vende tem que ser o básico. Na verdade, esse aí não deveria ser um diferencial, mas hoje no mercado ele é. A entrega mesmo, assim, a gente vê muitos não entregando o integral, que, poxa, tu é lojista, tu vai lá e tu faz um pedido, porque o teu consumidor final pediu, eu queria aquele produto naquela cor, então tu já né, e aí eu não entrego. Sim. Sabe? Então a gente cuida muito disso, assim, sabe? Nosso cliente já se acostumou com isso, já se acostumou com essa entrega rápida, que nem a gente contei a história da Roberta, porque ela quer muito essa ajuda, porque quem tem dinheiro hoje sobrando?
para investir no estoque, né? Ninguém tem. Então a gente tem que tentar fazer ter um lead time legal, ser enxuto dentro da empresa, porque a empresa também precisa de dinheiro, né? Mas ajudar o nosso consumidor final a fazer isso acontecer também, a fazer com que ele tenha uma estrutura de recebimento rápido, que ele venda rápido para o consumidor. Então a gente tenta muito ser isso, né? Querendo ou não, que vem da China, ele tem um time muito grande. Quem compra aqui tem que ter um caixa legal para poder né? O dólar oscila, enfim, tem que pagar na frente. Então, assim, a gente se diferencia hoje. Qualidade sempre vai ser uma incógnita. Vai. A gente já comprou coisas da China. E vou te falar, assim, é desafiador, né? E tu pega empresas, referências, por exemplo, se eu não me engano, BlackBerry, digamos que o faconaço final na empresa ali foi eles tentarem comprar produtos da China. Então, assim, ali eles... é complicado. Assim, não é que não tem produto chinês bom. Tem. Sim. Mas tem que ter alguém lá para te ajudar a controlar isso, para entender isso. Eu fui para a China, conheci bastante lá, assim, tive a oportunidade de conhecer bastante, e eles falam muito isso, assim, é difícil tu encontrar a empresa certa, é difícil tu ter um escritório para poder ver isso, para poder agenciar tudo isso, para poder controlar a qualidade, tem que ter alguém de qualidade lá. Então a comunicação é difícil, tá? A gente, né, o meu inglês não é o mais fluente, né? E mesmo assim lá é melhor tu ter um tradutor. Porque eles não têm um inglês muito bom também, sabe? Então, complicado, assim. Mas hoje eu vou te dizer assim, a gente não tem medo do chinês. A gente se preocupa mais em fazer o melhor, que a gente sabe que a gente é reconhecido por isso, do que do contrário. Sabe? Na verdade, são ICPs diferentes, né? Eles vendem para um público final diferente do que vocês vendem. A gente busca alguém que queira muito conforto. Sabe que eu tenho percebido também nos últimos anos, assim, que a mulher, por exemplo, não falo da calcinha, que a calcinha não é tanto caso, mas a mulher às vezes prefere ter menos na gaveta, mas com uma qualidade superior, um sutiã, porque incomoda tanto se eu não tiver um produto confortável usar ele o dia inteiro, então eu prefiro ter menos, sabe? Então paga mais, quantidade menor, ok, mas paga mais para ter qualidade. Por isso que eu acho que é o que nos diferencia e que a gente nunca pode parar de querer, assim, sabe? Esses dias a gente teve uma reunião e ainda falei pra menina, a responsável lá pelo desenvolvimento, disse, cara, vocês estão numa onda muito boa, não deixem de surfar ela. Eu falei assim, porque a gente está desenvolvendo os melhores produtos mesmo. A gente vai pra rua, a gente ouve falar bem. Esses dias um representante falou assim, poxa, tal empresa copiou tal produto de vocês, acredita nisso? Eu falei, que bacana. Eu falei, que legal que eles copiaram um produto nosso. Eu falei assim, porque ele é bom, né? Senão ele não ia copiar. Sim, exatamente. Falei, ele é bom. É engraçado isso, né? Conforme a gente passa um pouco por isso, conforme a empresa vai ganhando corpo, vai vindo as pequenas e copiando a gente, os movimentos que a gente faz e tudo mais. Teve um pessoal que queria vir na nossa imersão, que a gente fez de integração de times de marketing e vendas, e eles eram de outra empresa, eram de uma empresa de marketing e tudo mais. Eles, mas vocês aceitam a gente? Aí eu falei, com certeza, com toda a certeza do mundo. E eu falo assim, aí, se outras empresas quiserem vir, que não são concorrentes, porque a gente atende outro tipo de... O nosso questão é muito mais estratégica, expansão, então é outra pegada, mas eu acredito que assim, quanto mais a gente conseguir conscientizar o mercado, boas precificações, boas estratégias e tudo mais, melhor vai ficar para todo mundo. O concorrente, ele é bom. Ele te desafia. Ele faz que você queira ser melhor, sabe? A gente não tem que ter medo do concorrente. A gente tem que querer que vá todo mundo bem. Né? Então a gente vai se desafiar, a gente vai querer inovar, a gente vai... Ruim para quem não acredita nisso e deve ficar parado no tempo. Aí esse realmente e é desse vai ser concorrente engolido. que eu tenho medo. Porque eles estragam o mercado. Vendem, esquecem de margem, né? Nossa, eu também fico louca da vida. A gente sabe fazer conta, né? E aí eu fico, às vezes a gente vê umas coisas no mercado, cara, esse cara não tá ganhando dinheiro aqui. Mas assim, ele vai quebrar. Porque não existe empresa que se sustente sem ganhar dinheiro. A empresa precisa ganhar dinheiro. Para reinvestir, né? A gente sempre fala na empresa, poxa, tá dando lucro. Ok, tá dando lucro, mas quanto que reinveste? Sai da onde dinheiro para reinvestir? Cara, sai do lucro. Não sai do nada, assim, sabe? As pessoas às vezes não têm essa noção, assim, né? E aí, se a empresa não fizer acontecer, não fizer dar lucro, como é que vai reinvestir? Como é que vai fazer diferente? Como é que vai buscar coisas novas? Né? Perfeito. Eu desenho sempre assim, o pessoal fala assim, mas o produto de vocês é um pouco caro, né?
Daí eu falo assim, legal, então vamos fazer uma conta. Eu tenho uma equipe, essa equipe é essa bolinha que eu desenhei aqui. Aqui dentro, a gente tem essa equipe, eu vou subdividir em várias, isso eu tô falando em empresa de serviço, que empresa de serviço para errar a precificação é muito fácil, né? Essa equipe, ela tem um custo. Só que quando eu baixo o ticket de venda do meu produto, eu tenho que subdividir essa equipe em muitas empresas. Porque o meu ticket ele é muito baixo para sustentar a qualidade. E aí o que acontece? Quando eu subdivido em muitas empresas, eu baixo o tempo que eu desprendo para cada projeto. E baixando o tempo que eu desprendo para cada projeto, eu pego os erros muito mais devagar. E se tem uma coisa que dá errado, se tem uma coisa que acontece em serviço, é dar errado as coisas. Projeto dá errado antes de dar certo. Construção de processo, tu vem da engenharia de produção, antes de dar certo, ele dá errado. É isso aí. Só que quando tu tem o teu tempo subdividido em muitas pontas, no fim tu acaba deixando tua qualidade lá no pé. Tu perde foco, teu tempo é mínimo para cada atendimento. E isso é uma conta que eu fiz com o pessoal que veio da agência ali. Falei, vocês têm que olhar para isso aqui. Porque senão vocês nunca vão conseguir aumentar a qualidade de vocês. E esqueçam a ideia de querer escalar serviço. A não ser que vocês queiram abrir mão da qualidade da marca. Só que acaba daí, né, Eduardo? Quando tu abre mão da qualidade, em algum momento vai ter aquele cara que ao invés de estar falando bem de ti, tá dizendo, fez tal coisa, mas cara, me incomodou. Sim. Tipo assim, sabe? Então, sim. A gente passou por esse erro de precificação também, como toda empresa jovem, né? A gente passou e a gente corrigiu ele muito rápido. Mas a correção ela foi muito dolorosa. Né? Então, por isso que até hoje na educação, ontem eu tive reunião com eles, eu falei, não, o que a gente entrega aqui é totalmente diferente de curso de instituições que tem aqui em Joinville, totalmente diferente. A gente entrega uma imersão aqui dentro, skin the game, o pessoal vem pro jogo, entende coisa prática, o ambiente, a gente preparou tudo para isso, desde as cadeiras, a gente pensou em boas cadeiras, de bom conforto, até trazer palestrantes treinadores que façam diferença. Não dá treinamento quem não está no jogo, só dá treinamento quem está no jogo. Que legal. Então não ensina, por exemplo, vendas quem não vive vendas dentro da empresa. E não é quem não palestra de vendas, é quem não vive vendas dentro da empresa. Porque viver vendas dentro do negócio é totalmente diferente. E cada um tem seu produto, né? Tem as suas particularidades, apesar de a essência ser a mesma no vendas, né? Mas tem as suas particularidades, assim, né? O que tu vê ali que para 2Rios foi sinônimo de sucesso? Quais pilares ali que tu vê que... Eu até estava anotando ali, assim, eu coloquei transparência, mas assim, eu coloquei até entre aspas, assim, eu acho que muito agilidade e inovação. Desde que a gente foi para o mercado externo, quando a gente arriscou ir para o mercado externo, né? O mercado externo trouxe muita informação para a gente do que estava acontecendo lá, para desenvolver produtos diferentes, e ainda traz, a gente não deixa de pesquisar fora. Então, eu acho que sim, a agilidade de poder mudar a rota do barco. Sim. Eu acho que isso foi muito, assim, isso até hoje é muito forte na empresa, então a gente tem muita agilidade. E essa questão de inovação, de querer sempre melhor, de que se precisar verticalizar, a gente verticaliza, para poder entregar o melhor, para entregar o melhor produto, o melhor conforto, o melhor serviço. Então, ter toda essa estrutura e não pensar só na empresa, né? Não, a gente tem que pensar no todo, a gente tem que pensar no consumidor final em ter um produto que agrade ele, no lojista em ajudar com uma estrutura que auxilie para ele poder ter um negócio saudável. Então o que a gente puder passar de informação, o que a gente puder passar de treinamento, a gente passa muito treinamento de produto para as lojistas, para as balconistas, né, para elas saberem vender o produto, porque a lingerie, ela tem muito disso, assim, sabe? Cada mulher tem o seu biotipo, costas mais largas, seios menores, costas mais largas, seios maiores. Então tu tem que saber vender o produto, tu tem que ser uma consultora de vendas. Então a gente sempre teve treinamento, agora tem um cara específico só para fazer isso. Então, teve turnover na loja? Cara, contata de novo a gente lá, que a gente vai dar o treinamento de novo para tua funcionária nova. Então, acho que muito é disso, assim, não é só inovar em produto ou em processo interno, é inovar no externo também. O que a gente pode fazer de diferente para o externo? A gente tem dinheiro sobrando para ajudar
a fazer milhões de influencers, fazer campanhas em cada região. Hoje a gente não tem isso, para ajudar o lojista nesse formato. Tem uma fatia lá que a gente destina sim, né? E aí acaba que a gente utiliza com os clientes que a gente tem maior venda, né? Nas regiões que tem maior venda, mas o principal é o que a gente pode fazer pelo todo. Desde o pequenininho que está crescendo, e a gente quer ajudar ele a crescer, a gente quer fazer parte do crescimento dele. Perfeito. Que é isso, é treinamento, é informação, é material de marketing. A gente, nessa reforma que a gente fez lá, a gente fez um estúdio bem grande, só para poder fazer material de marketing. A gente deu uma ampliada ali com o pessoal também de marketing, a gente, né, trocou bastante gente ali, justamente para ter essa concepção, assim, ó, na cultura da 2is, o que a gente quer? A gente quer ajudar o cliente a vender mais. Como que a gente vai ajudar o cliente a vender mais? Marketing não é só marca, né? Marketing é vendas, tu precisa do marketing para te vender mais. E por que não, além de vender o nosso, ajudar o cliente a vender? Como que a gente pode fazer isso? E aí foi, assim, é isso que a gente pensa. Por isso que eu digo que inovação é em produto, é em processo, é no serviço que tu dá pro teu cliente. Acho que tem tanta coisa que essa palavra amarra, assim, sabe? Então, hoje eu diria que a 2is é agilidade e inovação. Eu acho que a inovação ela é muito fácil de se perder quando a empresa começa a crescer, né? Porque a inovação, por exemplo, nós vivemos inovação aqui dentro porque é o que a gente entrega nas estratégias para as empresas. E mesmo assim a gente tem dificuldade. Só que em todo momento o pessoal busca novas ferramentas, busca novos métodos, busca novas estratégias, então eles vivem muito isso. E a gente olha para a indústria às vezes e a gente vê como a indústria é fechada nesse sentido, porque você tem esses microfeudos lá dentro e eles acabam, a gente tenta falar alguma coisa, não, isso a gente já faz. Não, isso a gente já tentou e não deu certo. Mas tem todo o jeito certo? Aquilo que tu falou das perguntas do sistema, né? Sim, exatamente. Foi feito do jeito certo? Sim. Ou do jeito que fez, não é que estava errado, mas existem formas diferentes de fazer as coisas. Né? Perfeito. Eu acho que tu usou um exemplo que é bem clássico, assim, se pergunte. Sim. Né? Eu tenho uma frase que eu adoro. O último degrau da sabedoria é a humildade. Sim. A gente tem que ser humilde em reconhecer as coisas, tem que ser humilde em saber que a gente não é dono da razão. E assim, se funciona em tal lugar, por que não funciona aqui? O que tem de diferente que eu tô fazendo? Cara, tem alguma coisa diferente que tu tá fazendo? Para e pensa, assim. Às vezes, assim, querer fazer tudo muito atropelado não te deixa pensar. E às vezes tu precisa tirar uns minutinhos, vamos sentar, vamos chamar todo mundo assim, ó, gente. Tá funcionando lá, não tá funcionando aqui, por quê? E às vezes é um segmento diferente, né? A gente passou por um período que eu falava pra gente, vamos visitar a empresa, vamos ver como é que funciona. Como é que funciona uma Karsten, como é que a gente foi na BMW, como é que funciona? O que eles fazem diferente? Porque às vezes a ferramenta é a mesma, a gente só precisa adaptar à nossa realidade, né? Mas tu tem que sentar e tu tem que ver que tem muita gente boa no mercado fazendo muita coisa legal e que tu pode ter muita troca, né? A gente participa de uma... Como é que me fugiu a palavra? Assim, é um grupo de empresários. Um clube. Que é esse CMC. Já funciona há anos, assim. E até o Matheus agora é presidente desse... Legal. E são empresários que trocam ideias, visitam a empresa um do outro, se ajudam. Eles fazem a imersão, por exemplo, agora em agosto a gente vai conhecer uma plantação de algodão, entender tudo como funciona o processo. E assim, não, eu estou só entendendo como funciona o processo. Não, eu estou indo lá, eu estou indo ver a essência dos caras, o que eles fazem de diferente que deu tão certo isso, né? Então tu aprende muito com isso, assim, quando tu vai de cabeça aberta e tu quer aprender, não com essas barreiras de tipo, isso não funciona. Cara, não funciona por quê? Tem que se perguntar dos porquês da vida, né? O que eu tô fazendo de errado? A gente tem que ser humilde e reconhecer que tem alguma coisa errada. E outra, quando a gente acha que sabe tudo, tu vai quebrar, porque tu não sabe tudo. As coisas mudam, as ferramentas mudam. Teve um projeto que eu me... Meu Deus, tu tá gravando tudo isso que a gente tá conversando? Sim, tô gravando, tá gravando. Ai, que vergonha. A gente se empolga. Não, tá sendo gravado. Estamos no podcast, viu? Então tá bom. Depois tu corta se a gente falou igual uma bobagem. Eu falei que tu nem ia perceber quando a gente entrasse no podcast. Então tá bom. Já fiquei vermelha agora. Eu acho que tem uma parte legal que eu vejo, que tem alguns projetos maiores que eu me envolvo, né? E eu sentei era um comitê da empresa e eu fui fazer parte. Daí a primeira coisa que eu chego lá, todo mundo arisco com a nova presença, né? Daí, o que tu acha que tem que ser feito aqui? Eu falei, não sei. Ele, como assim não sabe? Eu falei, não sei.
Tá, mas eu falei, e se eu soubesse, eu teria cobrado muito mais caro de vocês, se eu tivesse a resposta pronta. Então, a nossa ideia aqui é estressar algo novo. Fazer as perguntas certas, né? Exatamente. Às vezes a gente chama consultores lá na empresa, e aí, mas, poxa, a gente sabia disso, mas a gente não soube fazer as perguntas certas. A gente deu a solução, mas o cara vem e faz as perguntas certas. Por que é assim? Por que é feito desse jeito? Obviamente, ajuda com ferramentas, né, e tal, mas eles fazem as perguntas certas. E a gente, às vezes, no operacional, tão focado em fazer daquele jeito, acha que não, só existe esse jeito, só dá certo assim. Não, existem outros formatos, existem outros formatos. E eu vejo muito isso assim, dados são tudo, né? Sim. Quando tu consegue ter dados, não adianta alimentar um sistema, encher de informação, se tu não analisar aquilo, né? Sim. Não, vou olhar com carinho, o que isso aqui faz de diferente, o que eu posso mudar, por que tá dando isso, o que eu preciso disso, né? E isso faz a diferença mesmo, assim, sabe? Eu que adoro um número, né? Então sou até suspeita em falar, né? Mas tu é, digamos, olhando pro DISC, tu é uma dominante com um pezinho no analítico, então. Bastante. Ah, legal. E tem a cautela lá. A gente acabou de fazer, a gente tá com um projeto de cultura lá na empresa muito legal. E aí os gestores e algumas pessoas, assim, a gente acabou fazendo de novo, assim, o teste. E aí o rapaz que tá fazendo trabalho pra gente expôs mesmo, assim, gente, olha, como que lidar com esse, como fazer com esse. E aí eu falei assim pra ele que a cautela eu acho que eu desenvolvi com o tempo, que eu sou muito mais dominante, analítico ali, né, e a cautela veio com o tempo. Eu falei, não, Tamires, isso estava em ti, eu disse, eu acho que eu nunca percebi. Assim, mas assim, são coisas que a gente aprimora, eu acho, eu vou usar essa palavra, a gente aprimora. Eu acho que o dominante está muito forte, até pelas posições e decisões que a gente tem que tomar, e às vezes a gente tem que agir, né, na posição que a gente está, a gente tem que agir, porque senão o negócio fica parado. Mas a cautela veio junto no meu disque lá. Eu acho que a cautela, ela vem com as horas de voo que a gente tem. Isso mesmo. Então, tu vai percebendo pequenas coisas que antes tu não percebia. Então, tu vai tendo um pouco mais de pé atrás e menos velocidade em algumas coisas e mais velocidade em outras. Né? A gente aprende muito, né? O tempo é uma escola incrível, né? Eu, quando fali, porque eu fali a minha primeira, imagina, eu abri a minha primeira empresa com 18 anos. Daí ali que a gente conversou aquele dia aqui, falei ali com 21 mais ou menos, 22 anos, imagina, sozinho, foi horrível. Aí eu conversei com um engenheiro, e esse engenheiro falou, viu que eu tava com uma área de quem estava triste, mas sempre me movimentando. Eu não queria saber, não sabia o que ia acontecer, mas alguma coisa eu sabia que ia dar. Ontem eu conversei isso com a minha mulher, eu falei, eu acho que no final das contas não é que eu acerto muito, é que eu erro mais. Então, tecnicamente, alguma hora eu tive que acertar. Então, eu sempre me expus muito a desafios, né? Tu gosta do desafio também, então. Gosto. E esse engenheiro falou assim, tá, Eduardo, por que tu tá triste? Eu falei, porque aconteceu isso na minha vida e tal. Ele, tá, e por que tu tá triste? Daí eu falei, por tudo isso que eu falei, né, imagina, é muito ruim. Ele falou, eu vou te falar uma coisa bem breve. Nós temos uma coisa parecida, igual e uma diferente. E aí depois tu reflete sobre isso. Ele já é um senhor mais velho e tudo mais. E aí eu falei, tá, legal, o que é? Ele falou, nós dois falimos. Eu falei, sinto muito, né? Sinto muito e tal. Daí ele, sabe o que é diferente? Eu falei, o quê? Ele falou, tu faliu com 21, eu com 49. Tu entende a diferença? Daí eu, na hora já, né? Eu falei, nossa, tem muito tempo ainda. E essa bagagem que veio agora, ela foi importantíssima para hoje. Com 30, hoje eu tenho 30, né, e a gente hoje tá muito mais estável, muito melhor, com mais cautela, né, porque o dominante tem muito de executar sem pensar. Então, hoje com muito mais cautela e tudo mais, prioridades diferentes. Então, acredito que essa questão das horas de voo aí contam bastante nessas tomadas de decisão. Muito. Indo pro nosso final, a gente fica aqui até amanhã conversando. Vamos lá. Essa parte da educação, porque vocês têm o público final, a gente falou ali um pouco antes sobre isso.
Vocês incentivam muito a educação do público final de vocês? Consumidor final? Do consumidor final, não, desculpa. Do lojista? sellout ali, do... Sim, tanto é que a universidade veio para isso, assim, a gente criou a Universidade 2 Rios com esse intuito de ajudar ele, de ele entender que ele precisa buscar conhecimento para poder evoluir, para montar o seu negócio sólido e saudável, né? Então, que a gente comentou assim, compras, financeiro, todas as vertentes, assim, a própria venda, né? O que a gente pode fazer para ajudar? Quais são os insights, né? A gente tem a loja ali na fábrica, que a gente diz que é a nossa incubadora. Então, a gerente sempre trabalha com ferramentas diferentes de incentivo de vendas, de buscar entender o que o cliente quer mais, justamente por isso, assim, porque a gente quer que o cliente receba de mão beijada algumas coisas. Por exemplo, a gente trabalha com combos, né? Dá muito certo lá na loja combo. Como é que a gente montou o combo? Como é que a gente fez o cálculo para chegar nisso? A menina dá esses insights todos para a pessoa poder fazer, né? Perfeito. Então, a ideia é levar sempre informação. A gente está começando pequeno, né? Foi lançada há um mês na universidade, assim, ainda tem muita coisa para evoluir, para melhorar. Mas o principal intuito disso é levar a educação para o lojista, para fazer ele entender que ele precisa sempre estar sempre buscando conhecimento, assim como a gente está buscando para ele pessoas parceiras mesmo para levar isso, para ele realmente ajudar e vender mais. Assim, a gente fala muito isso, assim, a gente não vende só lingerie, a gente entrega um serviço. Legal. Porque a engrenagem funciona assim. E educação é tudo, né? Eu acho que a gente tem que buscar sempre, não pode parar nunca no tempo, porque ela evolui, ela se inova, ela se reinventa, ela precisa ser reinventada, né? Sim. Ela se aprimora, então tem ferramentas que se aprimoram. E se a gente não tiver antenado, a gente para no tempo e aí vem alguém e engole, né? E eu vejo um movimento muito grande de empresários, de empresas educando, né? Precisa, infelizmente precisa, assim, porque tanto o pessoal interno também, né? A gente entende muito isso, assim, que as pessoas têm que querer essa evolução, têm que querer se aprimorar. A faculdade é importante, mas tem muito curso bom que te ajuda, que é direcionado para a empresa, isso também ajuda muito, assim. Então eu acho que... Cursos da APO. Opa, isso aí, vamos indicar cursos da APO, é isso aí. Mas é importante mesmo, a gente precisa muito, a indústria como todo precisa muito, assim, conhecimento é fundamental. A gente tem 28% da indústria têxtil aqui em Santa Catarina, do Brasil. Eu acho que é 28%, mas é um número muito alto. Nossa, e o pessoal de São Paulo olha a indústria em geral, a gente tem metal mecânica e têxtil aqui muito forte, olha para cá e acha a indústria daqui muito quadrada. Mas a gente é fechado em alguns aspectos, eu vejo assim que mas o que torna um dos estados mais estáveis. E eficientes, né? Exatamente. Eu ia dizer isso, assim, eu acho que assim, a indústria aqui em Santa Catarina, ela é muito focada nisso, assim, processo, em qualidade, em eficiência, assim, a gente que visita outras empresas é muito isso, assim, muito forte isso. E talvez... no marketing, talvez nessa parte ainda tem que se desenvolver. Tem outros lugares que eu vejo que buscam mais isso, assim. Mas a gente é muito focado em dar resultado, em entregar produtos de qualidade, a gente tem uma essência, assim, muito forte disso. Eu não sei se é a nossa colonização que fez isso, mas a indústria de Santa Catarina é muito forte. É muito legal visitar a empresa, né? Eu adoro porque eu acho que agrega muito, assim, a gente consegue evoluir muito porque o povo gosta de organizar, né? Gosta de uma ferramenta, gosta de um método japonês aí para fazer a coisa acontecer. Boa. E essas inspirações vocês buscam geralmente em feiras? Que vocês têm de produto e de novas tecnologias? Comentou que foi para a China já, né? Fui, agora recentemente a gente foi para a ITMA também, que é a maior feira do mundo têxtil, e a gente tá sempre buscando para evoluir, assim, o que tem de novo no mercado, né? As meninas do desenvolvimento também buscam muito pesquisa fora, o que está sendo lançado, que tipo de tecido, que tipo de bojo, e a parte boa de a gente estar verticalizado é que a gente consegue incorporar isso aqui, e elas testam muito os biotipos, diversos biotipos, né, então, eu trouxe um sutiã de fora, a gente acabou de lançar um sutiã, em menos de um ano ele entrou no top 20, top 10 já está agora. Mas por que aconteceu isso, né, veio de fora, né, o insight delas, elas trouxeram de fora, trouxe para cá, a gente testou nos biotipos da mulher brasileira, o que se encaixa, todos os tamanhos, né, a gente tem muito disso, assim, a gente tem que testar todos os tamanhos para realmente ser confortável e para depois lançar no mercado. Fizemos as matrizes do bojo, lançamos, e aí quando entrou no top 10 eu falei pra Dai, eu falei, nossa, como foi rápido, né? O que aconteceu que foi tão rápido? É difícil, assim, a gente trabalha com muito produto perene, alavancar um produto assim, não...
E aí a gente conversando, assim, é muito essa essência de fazer o melhor. Sim. Sabe? Então, eu acho que isso ajudou muito e de estar verticalizado. Talvez se a gente não tivesse verticalizado, eu não poderia ter trazido um bojo exclusivo que hoje só a 2Rios tem e que é super confortável. Né? Então, eu acho que é muito isso, assim, as feiras fora, a pesquisa fora, faz com que a gente se inove sempre. Assim, legal, muito bom. Ajuda bastante. Se a gente, para finalizar, se você pudesse dar um conselho, eu acho que o conselho ele poderia ser tanto para ouvintes, né, que vão ouvir esse podcast, que são a maioria do mercado B2B também, mas também para empreendedores, para concorrentes. Eu acho que buscar fazer o melhor. Se desafiar sempre, a gente sempre tem que buscar fazer o melhor, dar o nosso melhor, sempre, em tudo que for lançar, seja num produto, seja em buscar um processo novo para a empresa. Eu acho que a partir do momento que tu quer entregar o melhor, tu vai entregar o melhor, tu vai buscar, tu vai estudar, tu vai se agarrar ao melhor. A gente não pode se fechar a achar que a gente é perfeito em tudo, porque a gente não é, e nunca vai ser. O dia que a gente achar que a gente tá errado. Perfeito. Então eu acho que buscar o melhor faz com que a gente evolua, faz com que a gente cresça. Como a gente estava comentando, e lá na fábrica a gente fala muito isso de, estamos subindo degraus, né? Cada degrau que tu sobe, ou na vida pessoal, ou na vida profissional, tu vai enxergar outras coisas. É subir um morro e tu tá sempre vendo o melhor, né? Então, quando tu vê melhor, quando tu cresce, vai surgir uma oportunidade de melhor, ou de coisas novas, ou de adaptar aquilo que tu tá vivendo, né? De melhorar aquilo que tu já tá vivendo. Eu acho que legal. Sempre quando sobe o morro tem uma vista um pouquinho diferente, né? Sempre vai melhorando, né? Sempre vai melhorando bom. E a gente sempre pode evoluir. Muito bom. Queria te agradecer, primeiramente, pela participação. Vamos lançar mais um desafio aqui do nosso Nômade Gravações, que a gente está querendo lançar. A gente está com um projeto de fazer gravações em chão de fábricas. Olha que legal. De podcasts em chão de fábrica, realmente no chão da fábrica. Estão super convidados para vir na 2Rios, né? Pode vir, a gente vai adorar, vai ser bem legal. Daí a gente pode falar num próximo focado bastante em vendas. Ótimo. Eu acho super interessante. E no chão da fábrica, a gente falou isso, a ideia se originou da Menegote, que a gente falou que é super legal gravar lá também, eles toparam. E a gente está estendendo para algumas empresas também para fazer esse projeto que a gente tem. Fique à vontade, a 2Rios está de portas abertas, adoramos participar. Então, queria te agradecer, foi um prazer enorme, muito mais legal, porque agora eu sei, a gente não conversou que tu tinha começado tão de baixo, né? Na 2Rios, isso é muita história, 21 anos, e tem muito por vir, né? Eu acho que a gente sempre tem que querer construir, assim. Tem uma frase que fala, eu não lembro dela agora perfeitamente, que a gente fica nervosa na frente das câmeras, mas que fala muito assim, que a gente tem que ter orgulho do passado, mas não pode esquecer de ver o futuro, de querer ver o futuro, né? E viver o presente também, né? Perfeito. Porque a gente não tem que estar sempre vivendo o presente. Eu acho que isso é bem importante, assim. Me orgulho de tudo que eu vivi, graças a Deus, né? As oportunidades foram abraçadas e me trouxeram até aqui. Mas eu quero sempre estar melhorando, evoluindo como ser humano, como profissional. Eu acho que isso é super importante para a carreira de todas as pessoas. A gente tem que buscar o melhor para o nosso eu interior, né? Que eu acho que a gente tem que evoluir como ser humano, a gente está aqui para isso. E também profissionalmente, né? Que daí as conquistas vêm, como a gente falou antes, né? A gente está amarrado, não adianta dizer que quer separar o profissional do pessoal, porque nunca vai separar. Não existe isso, nós somos um só, então a gente tem que querer fazer o melhor em todos os lados. Perfeito. É isso. Muito obrigado. Obrigada eu pelo convite, fico bem feliz. Em nome da 2Rios, né, de toda a equipe que está lá, trazer o nome deles aqui também é muito legal. E comprem 2Rios, por favor, para suas esposas, para seus namorados, ou fazer o comercial. Não podia faltar o mexer, senão ia me com certeza. Não precisa nem falar. Foi unânime aqui dentro, quando a gente falou que ia gravar com a 2Rios. Falei, eles vão vir na educação, né? E a gente vai gravar o podcast com eles e tal. Vai ter voucher, né? Vamos lá, combinado. A Simone da loja vai mandar para vocês. Muito bom. Então, assim encerramos mais um Apocast. Espero que vocês tenham gostado. Muitos insights valiosos. E até o próximo. Valeu! Até, tchau.